Salve fiel, salve galera do Timão, rapaziada, a Libertadores começa hoje pro Corinthians. Eu sei, o jogo do Corinthians é amanhã, mas hoje já tem um possível adversário do Corinthians na próxima fase. Então fiel, chega representando com like aí e vamos falar tudo do Corinthians. Corinthians que ainda busca laterais, não só esquerdo, mas o direito também. Fica até o final do vídeo e representa aí fortalecendo com aquele like e vamos falar do Coringão, rapaziada. Vamos falar mostrar o chaveamento da pré-Libertadores, que começa hoje. A pré-Libertadores começa para os brasileiros. Tem El Nacional e Barcelona do Equador. Quem vencer esse confronto enfrenta o vencedor do Universidade Central e Corinthians. E aí eles se enfrentam e depois quem passar por essa segunda perna vai para a vaga na fase final de grupos. O Corinthians entra em campo amanhã. Vamos combinar, Invessa. Tá mole, vai. Ninguém vai te provocar no sentido é campeão, porque ainda é muito precoce. Nós estamos 5-0 hoje, amanhã, na quarta, amanhã, quinta-feira a gente vem. A gente mostrou os dois equatorianos e aí o Corinthians fica. Você pode escolher altitude ou um time que é mais tradicional, que aliás deu trabalho ano passado. Pegou a chave do São Paulo, né? Isso, foi 1-1 no Morumbi, 0-0 no Morumbi, lá foi São Paulo ganhou. Foi a estreia do Zubeldia, aliás. Isso aí. Contra o Barcelona de Guayaquil. Que até o André Silva joga bem. Tudo, isso, né? Exatamente. E então isso é para a próxima perna. Ou o Quito, que é o El Nacional, tem um pouco de altitude, ou o time mais tradicional. Mas para poder jogar lá no Equador, tem que passar aí por esse time venezuelano, que é um time que joga a sua primeira Libertadores. Então é aquela coisa, as postagens do clube, a história vai ser feita amanhã, enfim. Você vê que o clube está naquela mobilização, mas é assim, o Corinthians, na minha visão, tem mais do que obrigação de passar bem. Tem um investimento, tem um time, uma tradição que também não compara, diante de um venezuelano que está ali tentando fazer o seu nome, fazer a sua história. Os jogadores mais veteranos, tem até uma curiosidade de um garoto, ele é banco. Ele estreou no final do ano passado, 16 anos e 2 dias. E ele vai jogar amanhã com 16 anos e 4 meses. Rapaz. E é muito engraçado ver ele no banco, porque o rosto dele é de um adolescente. O corpo dele é de um adolescente. Você vê nas fotos, ele deve começar no banco amanhã. Então, essas curiosidades, o Corinthians chegou ontem à noite e treina hoje lá na Venezuela. Foi em voo fretado, inclusive pela logística. Alguns torcedores, assim como o Andrés também tinha feito em 2019, quando ele enfrentou o Deportivo Lara na Venezuela, alguns torcedores viajaram também no avião fretado do Corinthians. E aí treina hoje à tarde para jogar amanhã e aí a ver o resultado. Por que eu estou falando isso? No final de semana, o Guarani, o Corinthians está classificado com a melhor campanha. Na teoria, ninguém vai jogar, você cuida dos caras para quarta-feira. Só que depois é o Mirassol. Então, a partir do meio da próxima semana, isso, aí fica mais complicado. Enquanto você fala, a gente coloca a sequência do Corinthians aí pra gente ir. Por que eu tô falando isso? Porque eu não sei, dependendo do que acontece amanhã, o Massa brincou aí o 5-0 e tal. Você ganha uma vitória bem tranquila amanhã, numa dessa, você põe os caras, se for o caso, para jogar contra o Guarani, cuida deles na quarta-feira contra a volta com esse time, e aí você dá uma semana para os caras pegarem o Mirassol no jogo único. Talvez possa até mudar o planejamento ali da comissão técnica, mas, enfim, vamos aguardar o jogo de amanhã, tem que fazer a parte dele, pelo menos trazer um resultado aceitável para Itaquera na outra quarta-feira. A partir do Mirassol a coisa complica, né? Porque Guayaquil ou Quito, Mirassol é a Vera. Tá? Mirassol e Botafogo, porque o Botafogo ainda tem chance matemática, mas é Mirassol. Então, Neoquímica Arena, Mirassol. Aí, meio de semana, Quito ou Guayaquil. Aí, se passar do Mirassol, semi. E aí tem a volta. Então, o Corinthians vai ter... Esse é o período mais difícil, porque você intercala finais do Paulista com a eliminatória da Libertadores. Não dá muito para priorizar nesse momento. Mais do que finais, né? Jogos únicos. Jogos únicos. Erro zero... E você tem que ir a Guayaquil e receber depois um equatoriano, ou ir a Quito, né? E semana que vem, todos os outros do Paulista
finalistas, São Paulo, Palmeiras, tal, estarão na semana livre antes do jogo eliminatório do campeonato, enquanto o Corinthians vai estar, de qualquer forma, mesmo se enfiar uma goleada, O Palmeiras recebendo. pode ter 5 semanas livres até começar o Brasileiro. Se não se classificar. Pode Se ser. não se classificar. 5? É. Vai inflamar. Podia pôr o gramado natural lá enquanto não. Pode. Enquanto não esse período. Pode pôr, não tem Eu tô problema nenhum. brincando. Mas, ó, Massa, falando sério agora, tudo bem, a questão do jogo de amanhã do Corinthians é uma questão por causa da logística, né? Porque tem que ir pra Venezuela, não é Não fácil tem e essa tudo mais. questão, né, bicho? Os caras vão de voo É, fretado. mas eu ia chegar nesse ponto. Porque o adversário mesmo vão combinar que é mais a sequência de jogos, tal, vai cansar tal, mas não dá pra imaginar que a Universidade Central da Venezuela vai incomodar o Corinthians, né? Nem que incomode, ganhe lá, de 1-0, 2. Chegar aqui vai perder. Não tem... Eu não aceito nem a derrota lá. Não, entendo, mas... Uma situação com esse... Não dá com esse time. O campeão tá fazendo Vai mal pra ele. não. Isso é Daqui a pouco nós Libertadores, vamos não berrar é também na outros Libertadores. jogos. Daqui a Olha pouco. só. É diferente dos times equatorianos. Não. quê? Deixa eu te dar um alô. Não pode empatar fora. Não. Ganhar. O Bessa não. falou. Pode parar, gente. Na Liberta. Vocês estão loucos, gente. Isso é Libertadores. Libertadores. Isso é outra conversa. É isso que eu tô falando. Isso não é O um Bessa jogo... não aceitou o empate. Aceitar a derrota eu não aceito. Não, empate, você falou, já estava. Nem o empate você O aceita. que é não aceitar a derrota? Você Não, chega aqui, o Corinthians protesto? não tem. O time que o Corinthians tem, descansando uma semana para pegar o time venezuelano, eu não consigo aceitar uma derrota lá, por mais que seja. Não, derrota... Peraí. Ó, vou avisar agora já. Libertadores não é igual jogar a Copa do Brasil contra o time da Série C, da Série D. A logística vai funcionar, voo fretado. Não é esse o problema. O problema é que o jogo é diferente. A arbitragem é diferente, o ambiente é completamente diferente, certo? Vai ser uma experiência antropológica pro Memphis, entendeu? Uma coisa completamente diferente. Então, perder lá, claro que não dá pra aceitar, entendeu? Mas o Vessa tá bravo até com o empate. Vai com calma, hein, fiote? Tô te dando um sinal. Não, eu tô bravo em caso Tá de bravo com o quê, derrota. mano? Não aconteceu nada ainda. Mas em caso de derrota, Ah, eu bom. não concebo muito a ideia da derrota lá. Não, derrota é É duro. provável que não vá Os perder. caras eles não concebem a ideia de derrota porque tá raro perder, né? Sim. Mas sim, eu entendo. Nessa etapa, acho que é mais. É diferente do jogo do Bahia que a gente vai falar. Parar Que é com esse hoje, negócio do- Strongest, La Paz. Parar com esse negócio de o campeão aí que tá fazendo mal pra ele. Eu tô Tá sabendo. ficando meio cheião, hein? Exato. Falando em cheião, a Neoquímica Arena vai ficar mais cheiona, porque vai aumentar a garoto. capacidade, é isso? Aumentou 48. Como fez isso sem o quê? É mágica. Não, é assim, quando você inaugura um estádio, o bombeiro e a polícia, ela faz uma liberação e eles seguram parte dos ingressos, eles chamam de margem de segurança, tem até um outro nome mais técnico. E você, ao longo dos anos, você vai provando para o bombeiro e para a polícia de que a operação do jogo, agora eu estou mais alinhado à operação. Polícia, funcionários, escoamento de torcedores, chegadas, saídas, tal. E aquilo vai entrando numa rotina, aquilo ali. O que aconteceu? Depois de 10 anos, a polícia entendeu que essa margem de segurança, que durante todos esses anos cuidou-se mais de 300 jogos da operação do jogo, era possível soltar um pouquinho mais. Só que aí o ganho foi de pouco, assim, a Norte, 90 ingressos, a Sul, 150, o Camarotes, 400. Então, esses ganhos de cada setor juntaram 1.060 lugares a mais. Por isso que a capacidade foi para 48.900 agora, ela aumentou, por isso que aconteceu também, inclusive, o recorde contra o Santos. E agora o Corinthians está tentando, está nos trâmites aí, tá para liberar retirada das cadeiras da Sul, porque aí espelha sem as cadeiras da Norte. A Norte já é assim. A Norte cabe 9.000. A Sul cabe 7.500. Ou seja, você vai ganhar mais 1.500 porque ela está espelhada uma com a outra. Então, uma liberação que é considerada mais tranquila. Vai bater praticamente 50.000. E aí, num futuro, você vai ter na leste superior, tem 2 símbolos do Corinthians nas laterais, nos extremos. A NFL trouxe aqui, virou uma arquibancada dos 2 lados. Ou a Copa do Mundo tinha uma arquibancada, mais 1.600 lugares. Só que o Corinthians não tem alvará para os jogos dele.
Para a NFL teve alvará, para a Copa do Mundo teve, o Corinthians não tem. É mais 1.600 que você ganharia. E é uma terceira obra que você, aí sim, demanda tempo e alguns milhões, que é subir as duas arquibancadas atrás dos 2 gols. Você faria uma outra arquibancada em cima, como tinha na Copa, lembra? Era provisória, mas tinha 2 em cima da Copa. E aí você demandaria o quê? Fecha o setor sul, guindaste, não sei o quê, cimento, pedra, tal, sobe tudo. Por isso que demandaria tempo e também dinheiro e alguns milhões. Mas isso é uma terceira situação. A primeira foi conseguida, uma carguinha para cada setor. A segunda é tirar as cadeiras da Sul, também está no caminho bem feito para aumentar para praticamente mais de 50 mil. E aí depois você tem esses 2 extremos da leste, que é uma terceira briga que o Corinthians pode ter com bombeiros e polícia para falar, ó, se eu conseguir pôr na NFL, na Copa do Mundo, eu quero pôr essas arquibancadas no extremo da leste superior também para arquibancada para os meus jogos. O que eu preciso fazer tal? E você pode lutar por isso depois. Mas é uma boa notícia, vai ter um impacto também financeiro, né? São mais 1.000 ingressos, sobretudo quase 500 só de camarote, que é um ingresso pesado. A demanda está muito alta, tá muita gente ficando sem ingresso, está com 44 mil de média nesse começo de ano, que é um campeonato estadual, né? Quem tem segunda maior média do ano é o Cruzeiro, com 23. Então é um número bem alto, assim, esses 44 do Corinthians de média. E a diretoria está tentando trabalhar para aumentar nesse sentido. Hoje a capacidade, sem esses 1.060, é de? 48.900 e pouco. Então vai para 49... Se conseguir a Sul, vai para 50. Com os 1.060 já vai para... Não, tá aí. Com 1.060 era 47 e pouco. Com 1.060, 49. Foi para 48.900. 48.900. Se juntar mais esses... a cadeiras da Sul já vai para 50. Já vai para 50, vai ser um estádio talvez um dos maiores do Brasil, né? Hoje. Sim, acho que 50 mil. A questão das cadeiras é o que aconteceu já no... Você tira o assento por pessoa. Sim. É o que acontece numa das cabeceiras do... tipo arquibancada antiga. Sim. Então você, por exemplo, você ocupa meio assento, né? Exatamente. Lá no Morumbi. Meio infinito. Olha pra mim, hein? Não tô falando com ele. Olha pra mim. Eu ocupo o meio. Os caras vão querer cobrar ingresso mais caro meu. Eu e o Massa junto já é mais complicado. Então os caras tiram o assento e aí ganham, né? Não é aquela coisa dos nossos tempos, que não tinha assento e aí espreme que nem sardinha, mas você ganha uma margem e tal para... Essa é a mágica, você ganhando sem mexer no estádio. A Norte, 100, cabe 9. Por exemplo, atrás da Norte, onde ficam as organizadas. A Sul, 7.400. Sim. Exatamente esses 1.500 que o Arnaldo está falando, que você ganharia só de retirar as cadeiras. Fala. Não, só dizer que no Palmeiras também tem... Lá atrás, quando foi fechado o acordo com a W Torre, tem também, né, a perspectiva de aumentar a capacidade do Gornotti em 1.000 e poucos lugares. Mesmo esquema. Que é o anfiteatro ali, né? Tirando as cadeiras. Não. Aquele espaço onde se coloca... Tem um espaço recuado ali, né? Sim. Então ali é possível fazer mais 1.000 e poucos ali lugares. Não tem arquibancada, é um recuo. Exatamente. A PM não deixou lá atrás a organizada aí para Gol Sul, que a ideia era aproximar a Gol Norte do campo e ir para o Gol Sul, porque a preguiça, né, de sempre, né? Porque é muito difícil, porque ali a Rua Palestra Itália é muito apertada, tem o shopping, a concentração é muito grande, né? Que na Francisco Matarazzo, segundo eles, é mais fácil de escoar, porque também está mais perto do metrô. Só que agora vai ser inaugurado um metrô a 80 metros da entrada da Portão A, que é da Rua Palestra Itália, né? Então talvez mude isso. No Palmeiras está todo mundo dormindo. Do Corinthians, vamos ver os números dele. Olha ele aí. Fabrício Anghileri, desculpa. São 27 jogos, sendo 10 como titular no Getafe, 61% de acerto no passe, 18% do acerto no cruzamento, passes decisivos são 4, desarmes 13, interceptações 11, eficiência nos duelos 52%, faltas cometidas 9, cartões amarelo 4 e o mapa de calor ali joga pelo lado esquerdo, claramente, como a gente vê aí, nota SofaScore 6.5. Como é que tá esse negócio, Vessa? Tá perto, tá longe, tá chegando? Tá perto, o Corinthians está tentando o empréstimo dele, e aí há ainda a dúvida se é obrigação de compra ou opção de compra, isso faz muita diferença, né?
mas a princípio só um empréstimo, o Corinthians não contratou ninguém na janela, e ele seria o primeiro reforço. Obviamente você não vai ficar com 4 laterais esquerdos, alguém vai sair, e eu estou imaginando o Hugo, a comissão técnica não vai abrir mão dele, é um cara forte fisicamente, nunca se machuca, está em todas, virou titular, joga amanhã, por exemplo, diante do time da Venezuela. Ele ganhou a posição do Bidu, né? Ganhou. Basicamente ganhou. Aí o Palácios está voltando, tem sempre aquela situação de poder ser emprestado. O problema é que o Bidu não está conseguindo, o staff pedindo muito, não renova o contrato, e aí tá nessa situação toda, talvez falou, então você não vai fazer frescura? Tá bom, tô trazendo um outro, vai virar titular, e aí eu te empresto, tal, mesmo o Bidu tendo fechado muito bem o ano. Alguma coisa tá rolando, porque ninguém existe 4 laterais esquerdos, nenhum clube tem, não vai ser o Corinthians que vai ficar, alguém vai ter que ir embora, mesmo que emprestado. O scout do Corinthians tem ali o seu crédito agora recente, né, porque tirou alguns coelhinhos da cartola, como o Hugo Souza, estava meio perdido ali em Portugal, o André Ramalho nunca tinha jogado no Brasil, vindo do PSV, enfim. Então os caras estão com esse crédito, acho que o torcedor está dando esse crédito, e ex-River Plate, está acostumado com Copa Libertadores, 30 anos, um cara experiente. Mas ele não está jogando no Getafe e tal. Cara, quantos jogadores que na Europa não aconteceu por determinadas situações e estão aí no futebol brasileiro deitando e rolando. Gabigol voltou e deitou e rolou, o Gerson bateu e voltou. Tem muitos casos e eu acho que isso é o que menos me preocupa em relação a ele. No Getafe não está jogando. Cara, tem 1000 circunstâncias, às vezes adaptação, a cidade, ou o time, ou o cara não chegou lá com a família querendo já voltar. 1000 coisas que podem acontecer para um jogador não dar certo lá. Então isso é o que menos me pega. O Ramon disse, cara, ele foi 2 vezes melhor jogador de Libertadores pelo River Plate, tá? A gente está muito tranquilo que ele pode dar resultado sim, mas por enquanto não está oficial ainda. Essa situação seria o primeiro reforço do Corinthians. É o único clube da Série A que não trouxe ninguém até agora. Bom, também, né? Talvez não precisasse, né? É mais um cara aí, né? Acho que nessa posição é quase um luxo, né? Como o Vessone falou, o Corinthians tem 3 laterais. Acho que é um bom jogador. Talvez tecnicamente seja melhor que os outros 3. Mas, para mim, o problema principal está do outro lado, como eu disse ontem. Na lateral direita, acho que tem pouca gente, né? O Mateuzinho é titular, quando ele não joga, tem que colocar um dos garotos, ou Maná, ou o outro, como é que é o apelido? Jacaré, que eu adorei, o Jacaré. Então acho que a posição lateral direita é mais escassa que o lateral esquerdo. O resto acho que o elenco tem bastante só gente. Um detalhe rapidinho, e você está trazendo o lateral esquerdo, você está tirando de alguma maneira também o espaço do Denner, que é o menino que jogou na Copinha, só que agora ele está vendido para o Chelsea, 8,5 milhões de euros. Só que tem um negócio no contrato que está sendo fechado, que é o Corinthians ganha 100 mil euros a cada jogo que ele jogar no profissional. Cara, numa dessas, o cara joga 10 joguinhos, eu estou falando de mais de 1 milhão de euros. Vezes 6 quase, dá 6 milhões. Tá ruim ou não? Falou. Então, esse aí é um bom ponto. Você traz um argentino, o cara só vai mais à frente pro Chelsea, né? Isso, porque ele tem 16 anos. Então ele vai esperar mais 1 ano e meio aqui. Daria para ele jogar bem. Só que também você traz o argentino, você tira espaço da... o Denner já não tem espaço para jogar, agora que ele tem menos ainda. É difícil então tem essa situação entender mesmo, hein? Deve ser apaixonite do... Tem o Hugo, né? Tem o Hugo, o Palácios e o Hugo, Bidu, Palácios, Denner. Deve ser apaixonite. O Denner 4 e o argentino 5. Dos dois. Pô, mas nem o Ramon podia ser mais sensível e falar assim... Não, pelo contrário, falou pro Vessone. Falou, agora tem que subir. A gente quer outras coisas. O que tinha, deu. Agora a diretoria tem que fazer um esforço, tal. Se a gente quer um negocinho a mais... Pô, mas... não, o que eu quero falar assim... O Ramon Dias não podia encampar o projeto e falar assim, eu estou entendendo que o Corinthians está devendo aqui, está difícil, não vou pedir mais um, porque o time já é bom. Não tá nem aí com isso, tem que cumprir o contrato dele. Pingou pra ele, acabou. Quais técnicos estão preocupados com a situação do clube? Claro. Não, ninguém. O cara quer livrar o dele, entendeu? Quer livrar o dele, porque no final, quando ele sair do Corinthians, vai ficar a campanha que ele fez como treinador. Entendeu? Ninguém vai querer saber se o Corinthians pagou, não pagou, tá devendo, tá... Essa é outra questão. É muito difícil você ter treinadores identificados com as suas comunidades, como o Zubeldia.
como o Abel Ferreira, né? Que lá atrás também reclamou por ser enquadrado, lembra? Maurício Gagliotti levou ele para viajar lá pro Equador, foram conversando, falaram, não dá, gastamos 500 milhões no curto prazo, vai ter que usar a base, entendeu? E aí o treinador, beleza, encampou, ok, né? Agora é o momento inverso, né? Então, quanto mais o Abel trabalha, mais o Palmeiras vence, ganha. Pô, rapaziada, não sabia desse contrato aí do Denner não, pô. Dá pro Corinthians ter feito um bom dinheiro aí com o Denner no Paulista. Agora, até agora dá ainda. O Corinthians tem mais um jogo ainda contra o Guarani no Paulista. Dá pra botar o Denner pra jogar, mano. Cada jogo que botar o cara é 100 mil euros. Imagina aí se ele tivesse feito no mínimo 5 jogos no Paulista aí. Pô, o Ramon não fez um monte de substituição, não fez um monte de teste. Por que não testou o garoto? Porra. Ele tem tempo ainda, hein? Ele vai ficar mais de um ano aqui ainda. Dá pro Corinthians ganhar no mínimo aí uns 5 a 6 milhões de reais com ele ainda. Fiel, comente aí. Comente aí. Empate lá. É vexame? Se o Corinthians só empatar lá é um vexame, você aceita o empate? Eu não aceito não. O Corinthians tem que ir lá para golear. Golear. E não é soberba não. É a realidade. Representa com like e dá a sua opinião. Fortalece, filho.